Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Finalmente, mais um podcast no ar. Episódio Missões. Hoje eu estou sozinho, meu parceiro não está aqui comigo. E vamos apresentar, como sempre, falar de missões, assuntos missionários. Vamos falar com missionários para que esse programa venha acender a chama de você que assistir, a chama missionária que tem aí dentro de você, que você possa se empolgar com essa conversa e que você possa vir fazer parte do nosso time. Antes da gente apresentar os nossos convidados, vamos falar dos nossos patrocinadores, nossos ajudadores aí, Garagem 66. Se você quer comprar um carro aqui no Japão, entre em contato com o Thiago. Tem um telefone na descrição. Se você quiser também pode entrar através da rede social, Instagram, Facebook. Lá você pode acessar as fotos dos carros, pode mandar mensagem, perguntar. E se você fechar negócio com ele ali pela rede social mesmo, ele vai até você e leva o carro, desenrola tudinho para você, 100% confiável. Pode entrar em contato. Temos também que confia aqui no nosso trabalho, que ajuda a gente, a Márcia Galigriani, a artista dessa arte que vocês vão ver já já, atrás dos nossos convidados. Se você quiser adquirir uma arte para enfeitar o seu ambiente de trabalho ou sua casa, entre em contato, tem um contato dela na descrição. É possível também você ver alguma exposição dela, ela tem uma exposição, se eu não me engano, no banco. Entre em contato com ela e ela vai te mostrar o acervo dela. Bom, então, sem mais delongas, vamos falar de missões, que nós estamos aqui para isso. Estamos recebendo do Brasil uma equipe do Dunamis e vamos falar, né, geralmente a gente recebe, né, mais da Jocum. Hoje nós vamos falar com o pessoal do Dunamis, né, que é o Wendel e a Luana. E aí, tudo bem com vocês? E aí, tudo bem? Olá, prazer. Prazer. Fala aí, Wendel, fala de você aí. Quantos anos você tem? Casado, solteiro? Meu nome é Wendel, tenho 18 anos e sou solteiro nessa idade. Vim aqui pro Japão com muito amor no coração pelos japoneses. Realmente com muita, tipo assim, compaixão, sabe? Porque eu sei que mais pelos jovens, assim, sabendo que tem uma taxa de suicídio aqui bem grande, uma taxa de depressão e tudo mais, se sentem sozinhos ou tristes, alguma coisa assim, eu saí muito desse lugar. Tipo assim, Deus me transformou e realmente me tirou desse lugar de, tipo assim, depressão, de querer me suicidar, entendeu? Então eu cheguei aqui realmente com amor e compaixão, entendendo a situação dos jovens aqui no Japão. Legal. Luana, fala aí de você pra gente. Olá, eu tenho 19 anos. Essa é a segunda viagem missionária que eu faço. Eu fiz uma ano passado, através do Dunamis também. Foi pro Peru. E eu vim esse ano pro Japão por outra escola, que é o GSM, a escola que a gente faz de liderança. E eu vim pra cá com uma palavra sobre trazer redenção para essa nação. E é um país que eu já oro desde pequena. Eu nasci num lar cristão, meus pais são pastores. Então eu sempre amei muito o Japão e sempre orei muito por essa nação. Então tá aqui foi tipo, meu Deus, tipo uma realização de um sonho mesmo. Mas fazer isso com Cristo é ainda melhor, assim. Muito maior do que eu já imaginei. Ok, vamos falar então um pouquinho, né, tipo no Japão, como que era a experiência, né, o Wendel, por exemplo, quanto tempo na missão, se já tinha contato com a língua, se chegou a estudar algo, né, da nação, como é que é? Fala pra gente. Na verdade, é uma história, tipo assim, engraçada. Porque eu não fazia ideia de que eu viria pro Japão. Enquanto a gente estava fazendo a escola. Na verdade, eu queria ficar no Brasil e ir pra Ilha do Marajó. Tipo assim, um lugar bem diferente de onde eu tô agora. Porém, quando revelaram o país que a gente ia pro Japão, eu fiquei em choque. E meio sem entender o porquê. Entendeu? Mas Deus já tinha me falado. Só que quando eu busquei clareza sobre isso, foi aí que Deus me disse, tipo assim, filho, sabe? Você saiu do lugar em que o Japão se encontra. Então eu te dei autoridade para realmente ajudar os brasileiros que estão lá, entendeu? Os japoneses estão passando por isso, a quebrar isso tudo. Em relação a, tipo assim, opressão, se sentir rejeitado, entendeu? Não ter muito amor ou afeto pelos pais, sabe? Tipo assim, realmente não encontrar um lugar de segurança e paz, entendeu? Então eu vim só para realmente trazer a presença de Deus aqui nesse lugar, entendeu? Aqui no Japão. É verdade, isso aí, uma coisa que você tocou agora, essa questão do relacionamento que é bem frio, né, entre pais e filhos, Sim. tanto que eles têm já
como parte da cultura, os pais, que eles têm que ajuntar dinheiro durante a vida deles, porque na velhice deles, eles têm que se internar no asilo, porque os filhos não vão cuidar deles. E já faz parte da cultura. E isso que você tocou, talvez você nem saiba disso. Não sabia. Então, não fique chocado, mas essa sua experiência vai valer muito aqui. E realmente é uma verdade que até pra gente que está aqui bastante tempo, ainda a gente fica chocado. Né? Como, né, esse país, como a gente estava conversando antes, a cada ano que passa, mesmo diante de tanta influência, a gente estando aqui como cristão, ele cresce cada vez mais o número de suicídio, o índice de suicídio de jovens é muito grande, né? Então, vai ser uma experiência... Aliás, é um estágio prático que vocês estão fazendo? Seria isso? Porque na escola, como é uma escola de 1 ano, ela se separa em 4 fases. A primeira é a fase da fundação, onde a gente aprende várias coisas sobre como se mover no sobrenatural, como entregar a palavra profética, como pregar, entendeu? Como orar pelas pessoas, etc. Aprende muitas coisas sobre a Bíblia. Aí na segunda fase é o prático, entendeu? Que é onde a gente está agora. Que separam todos os alunos, acho que são 216 alunos, 18? Por aí. Por aí. Aí separam eles em 24 times diferentes, para 24 localidades diferentes. Entendeu? Essa que a gente veio pro Japão agora. Aí tem a fase da imersão bíblica, que é a depois dessa. E tem a última, que é a liderança sobrenatural. E nessa de agora a gente tem 2 meses nela. 2 meses e meio. Ok. E a Luana, qual a experiência com o Japão? Conta um pouquinho da sua experiência lá no Peru. Fala pra gente como é que foi. Eu fui pro Peru através do Dunamis também, mas foi uma outra escola que ela era menor. Então eram 2 semanas para você aprender tudo. O nome é greenhouse, que vem do inglês, significa estufa. Então a visão é tipo uma escola de curto prazo que vai acelerar muita coisa e trazer aceleração e avivamento para sua vida. E foi muito isso. E eu lembro que eu tinha ido no acampamento de jovens do Dunamis, que se chama Mega Crew, e lá eles estavam numa sessão de orar pelo envio, era o último do acampamento. E aí eu tive uma visão, eu via uma bandeira, que eu não sabia ainda que era do Peru, via 3 anos e via uma outra bandeira. E o logo do Greenhouse. Aí eu fiz o Greenhouse, me inscrevi por conta disso. E quando eles deram a parte de escolher as viagens, eles começaram a passar as bandeiras. E aí tinha aquela bandeira lá. Eu falei, eu reconheço essa bandeira. E aí eu descobri que era do Peru. Então eu acabei indo pra lá. E foi, assim, experiências que mudaram a minha vida. Abriu muito minha visão pro que é missão de verdade. E deu o coração mais por nações. Porque eu tinha muitas palavras de Deus sobre viajar pregando evangelho, ou coisas assim, mas ainda não tinha ligado. Sabe aquele momento que dá o estalar, você fala, nossa, agora faz sentido? A viagem pro Peru foi isso. E a gente viu muitas coisas acontecendo, muitas pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas. Então, abriu muito minha visão. E através dessa mesma escola, eu acabei vindo pro DSM. E aí hoje eu tô aqui no Japão e eu tinha assim, eu gostava muito da cultura, então eu já sabia um pouco, eu amava comida. Gente, a comida foi uma realização pessoal daqui. O sushi, gente, derrete na boca. É muito bom. Então eu já amava muito a cultura, mas eu não sabia muito sobre o cristianismo aqui ou todas essas coisas. Então, eles revelam o prático lá, eles dão um tempo pra gente pedir de Deus a direção, quais são os países, e depois eles revelam surpresa, qual das opções que você colocou. E eu tava achando que o Japão, por ser mais difícil, ia ser pra uma outra temporada da minha vida. Então, quando apareceu o Japão, foi tipo, meu Deus, Deus realmente tem planos maiores do que eu imaginei. E então, eu vim pra cá e cada vez mais eu entendo o propósito de Deus de eu estar aqui, de como aquilo que eu carrego se encaixa com aqui, como Deus ele tá levando para aceleração. E também uma coisa que a gente acredita muito como Dunamis é como um avivamento na Ásia vai começar do Japão, sabe? O Japão carrega isso, sabe? Conta isso. Vamos falar disso aí. Isso aí eu não sabia, não. Uhum. Como é que é? Conta pra gente aí. Esse avivamento, como é que foi falado? Sim. Uma coisa que a gente acredita é que Deus está começando algo no Japão. Tanto que a gente recebia
assim, pesquisando na internet, nos vídeos, documentários, tudo antes de vir pra cá, a gente via muitas pessoas falando como, aqui era o cemitério de missionários. E várias palavras assim, que a gente, tipo, meu Deus, isso é muito difícil. E aí, a primeira igreja que a gente chegou aqui, as pessoas, elas tinham tanta fome que nos constrangeu. Aí a gente falou, tipo, tá, o que Deus tá fazendo aqui é diferente. Então, às vezes, as pessoas podem estar tendo essa visão de tá difícil, até porque se a gente olhar para dados é uma coisa, mas olhando para o que Deus está fazendo aqui, a gente reconhece que tem um despertar aqui, sabe? A gente acredita que todo avivamento ele tem um despertar, um estabelecer e um transformar. E a gente vê muito o começo do começo de um despertar, sabe? De pessoas realmente com fome. Talvez não seja uma grande quantidade ainda, mas Deus só precisou de 12 pessoas com muita fome para transformar, tipo, o mundo. A gente fala aqui mais de 2000 anos depois ainda dessas pessoas. Então, a gente vê muito esse despertar e a gente acredita muito que isso vai levar para a Ásia mesmo, assim. Coreia e outras nações, sabe? Porque eu achei interessante isso aí. Eu nunca tinha ouvido falar, porque se a gente fala de 20, 30 anos atrás, quando eu também não era cristão, faz uns 13 anos que eu me converti, mas eu venho estudando bastante, né, sobre essa questão missionária, e o que a gente ouvia falar era, no caso, a Coreia, né, e a China, que, tipo, há 20 anos atrás, a igreja que mais crescia era a igreja da China, né, em todos os sentidos, em milagres e em todos os sentidos, e todo mundo achava que o avivamento viria de lá, né? E nesse caso do Japão, eu achei interessante você falar. A respeito que você falou do Peru lá, que você fez o greenhouse, não tem nada a ver com a missão, mas só como curiosidade, aqui a gente chama de vinilo house, porque é uma casa coberta de vinil, mas é uma estufa com a mesma. Então, toda vez que você passar por esses lugares que você vê uma casinha, você vai falar, ali é um greenhouse, aqui é um vinilo house. Muito Então, se vocês vierem para cá, você for fazer algum projeto, então lembra, já lança um nome novo aí, Vinilo House vai ser. Mas com o mesmo sentido do greenhouse, que eu entendi o sentido. Sim, Mas seria interessante, né, isso aí. Bom. sim, sim. E aí, vamos falar um pouquinho ainda. Fala de você antes da missão. Antes da missão. Como é que você chegou no cristianismo? Meu testemunho? Cara, É difícil? Não, se você não falar, não, vamos pular essa parte, não tem problema também. não. Meu testemunho, Tá sendo gravado, não é um tem testemunho problema. bem rápido. Testemunho bem rápido. Mas, tipo assim, desde criança eu já nasci nesse contexto cristão, entendeu? Só que eu nunca conhecia Jesus verdadeiramente, entendeu? Nunca conhecia a Deus realmente, entendeu? Então, tipo assim, quando eu cheguei lá pelos meus 11 anos, eu comecei a pensar assim, as pessoas falavam muito na igreja, né? Nossa, tô sentindo muita presença de Deus aqui e tal, e o que Deus fez hoje foi incrível. Eu ficava, o que Deus fez hoje? Eu não senti essa presença, entendeu? Então eu comecei a questionar a existência de Deus. Aí eu fiquei nisso e eu pensei assim, cara, acho que Deus não existe, entendeu? Só que com isso, a minha vida, tipo assim, dos 11 aos 14 anos, começou a ficar muito vazia esse sentido. Entendeu? E foi aí que eu comecei a ter depressão, entendeu? Tem um Queria me livro que fala suicidar. disso, você já ouviu já? O livro. Eu não lembro o nome, mas eu vou lembrar. Vai falando, eu vou... Então, mas Aí eu comecei a pensar em suicídio porque simplesmente a vida não tinha sentido, entendeu? Não é que a vida era muito triste ou algo do tipo, só não tinha sentido. Então eu comecei, cara, eu acho que eu quero morrer, entendeu? Mas aí quando eu tinha 14 anos de idade, eu fui convidado para um retiro de jovens e adolescentes. E, cara, naquele retiro, eu fui encontrado pela presença de Deus. Fui encontrado pelo amor de Deus, entendeu? Eu senti como se tivesse um calor me abraçando. E, tipo assim, preenchendo meu coração com fogo. E eu ouvi a voz de Deus me dizendo, tipo assim, eu tô te abraçando agora. eu existo, tô aqui. Depois disso, cara, tudo começou a mudar, entendeu? Sim. Então, e esse retiro, ele era de outra igreja. Então, depois desse retiro, eu comecei a congregar nessa igreja durante 3 anos. Quando eu cheguei aos meus 17 anos de idade, ano passado, eu recebi uma carta profética de uma garota. E tipo assim, cara, aquela carta mudou minha vida. Do nada. Do nada, recebi uma carta profética. Tem uma historinha por trás, mas recebi uma carta profética. E eu comecei a andar atrás daquela palavra que tinha naquela carta.
Aí eu conheci o Dunamis One Love, que é o braço missionário do Dunamis nas escolas, e comecei a fazer parte, né? Que eu tava no terceiro ano, último ano do ensino médio lá, mas eu comecei a fazer parte, cara, mudou minha vida. O Dunamis mudou minha vida. E tipo assim, durante esses 3 anos nessa igreja, como eu tinha sido encontrado pela presença de Deus, eu comecei a ter fome por mais, entendeu? Ter fome por mais da presença, mais da glória dele. O que mais Deus pode fazer, entendeu? Deus pode fazer isso através, tipo assim, de mim, com as pessoas que estão ao meu redor. Então eu começava a pensar, tipo assim, cara, porque quando eu tô andando em alguma rua, durante esses 3 anos, eu ficava pensando, por que aquela pessoa não pode ser encontrada por Deus agora, assim como eu fui? Entendeu? Então eu comecei a ter essa fome. E eu comecei a, tipo assim, gerar uma visão, sabe? Sobre a grande comissão, sobre o sobrenatural de Deus, sobre a presença dele, a paixão pela presença dele. E quando eu conheci o Dunamis, eu vi tudo isso lá, eu fiquei tipo assim, caraca, isso é tudo que eu tava querendo, entendeu? Então, eu comecei a querer mais e eu conheci o Dunamis School of Ministry, que é a escola que a gente tá fazendo agora. Eu falei, meu Deus, eu quero ir, entendeu? Só que eu não queria ir sem uma palavra de Deus. Eu não queria ir sem que ele me dissesse que eu vá, entendeu? Assim como Moisés queria entrar na Terra Prometida, queria ir com o povo, só que ele falou assim para Deus, eu não quero ir sem que o Senhor vá conosco, entendeu? Eu não quero ir sem a sua presença. E eu estava da mesma forma. Então, eu tive uma oportunidade de fazer a inscrição de graça para a escola. E eu falei, por que não, né? Fui convencido assim por uma pessoa lá, então eu fiz a inscrição. E essa inscrição foi num sábado. Aí na quarta-feira foi confirmado que eu deveria ir. Deus viu uma pessoa assim para me entregar a palavra de que eu deveria ir. Então eu vim e, cara, desde então a minha vida tem mudado bastante. Tipo assim, só nesses 3 meses na escola já, tipo assim, muita coisa mudou. Acho que eu tô irreconhecível, entendeu? E é isso. Bom, isso aí é interessante porque não é só no Brasil, no mundo inteiro aqui, no Japão a gente tem essa mesma situação que você estava, do comodismo. Uhum. Não vamos direcionar a culpa, né? Se é dos pais, se é da direção da igreja, mas essa é a verdade, que às vezes a pessoa ela fica encalhada ali numa zona de conforto e de repente a descrença, ela não sabe mais, ela para de ter aquele contato espiritual, né? Uhum. E ela está dentro da igreja, mas ela está se afastando de Deus, né? Então, estar na igreja não significa nada, né? Às vezes você só está, tipo, batendo um ponto, né? No caso, acho que era o que você estava fazendo até você ser encontrado, né, por ele. Mas o interessante é você nunca deixar de buscar, né? E hoje, você na situação que você está, fortão, você se vê irreconhecível, o que você falaria para um jovem que se encontra lá naquela situação que Naquela você situação. estava? Tipo assim, você encontrar um jovem hoje e falar, cara, Deus não existe não. Se eu morrer hoje, para mim é indiferente. O que você falaria para ele? O que eu falaria? Bom, quando uma pessoa está vivendo a vida desse jeito e ela tem pais cristãos ou algo do tipo, normalmente ela foge de alguém que ela tem uma imagem de quem é, né? Deus. Então, eu chegaria para ele, para essa pessoa, se fosse um homem, né? Falaria assim, cara, você está correndo do abraço de alguém que está com braços abertos, entendeu? Você está correndo de alguém que está braços abertos para te, tipo assim, abraçar, para te encontrar, entendeu? Tipo assim, cara, a presença de Deus sempre esteve com você. O Senhor sempre esteve com você. Tipo assim, em todos os momentos onde você se sentiu sozinho, que talvez você chorou porque não tinha ninguém, Ele estava lá de braços abertos. E, cara, no início de tudo, Deus criou o homem e a mulher. E quando o pecado entrou no mundo, o homem e a mulher não puderam mais ter relacionamento com Deus. Então, tipo assim, peraí. Aí, nossa, essa é uma situação que me toca muito. Que no Jardim do Éden, Deus ele tinha um relacionamento muito íntimo com o homem. Muito íntimo. Andava com ele todos os dias pelo jardim. Nossa, é o diabo. Respira. Falar de É o Deus, inimigo tentando aqui. falar de Deus é complicado, Falar de né? Deus é complicado. Parece simples, mas quando você
sente a presença dele de verdade. Às vezes você fica até constrangido, né? Você fala, Sim. nossa, como, mesmo como um judeu vai falar, né? Eles não se sentem no direito de falar, de tão, assim, imundos, né? Como homem, eles não pronunciam o nome de Deus, né? Por isso que existem vários nomes na Bíblia. Mas eu sei exatamente não, mas mais ou menos o que você sente quando você fala. É bom porque você tem o temor, né? Essa mudança, né? Tipo o que você falou, do que você sentia. Por exemplo, uma pessoa que ela tem vontade de se matar, era uma pessoa egoísta, porque ela só está pensando nela, ela não está pensando nas pessoas ao redor, né? E no caso, Cristo, por exemplo, ele veio no sentido contrário, ele veio no sentido de morrer pelos outros, pensando na morte pelos outros, né? Sim. Então, é o temor, né? Então, quando você tem um temor de Deus, você reconhece realmente quem é Deus, eu creio que você sente essa, tipo assim, emoção, né? De falar assim, nossa, ele está comigo. Vamos lá. Sim. E aí fala do Jardim do Éden. Então, tava lá o homem e o Senhor tendo relacionamento como um pai para um filho no Jardim do Éden. Mas quando o pecado entrou, o homem se afastou de Deus. Não foi Deus que se afastou do homem. Mas por conta do pecado, por causa da falta de santidade e pureza da humanidade mais, Deus não podia comungar com o ser humano mais. Porém, Deus entregou o próprio filho dele, na cruz, para que somente ele pudesse realmente reconstruir esse relacionamento. Pra gente que tá aqui, eu vou falar assim, como quem tá aqui passando a dificuldade que a gente tem para falar para um japonês, né? Só para ficar como reflexão. Aí você vai pensando depois, fala, poxa, eu não tinha pensado nisso. Talvez você não tivesse pensado. Mas, por exemplo, quando a gente fala dessa forma para alguém que conhece a Deus, que se afastou no caso, a pessoa vai entender. É como eu falei, né? Se você perguntar no Brasil para alguém, se você morrer hoje, você vai pro céu ou pro inferno. Mas quando você fala isso para um japonês, não faz sentido, né? Porque ele não conhece Deus. Ele, às vezes, até conhece, mas não como a gente conhece o Deus com poder, né? O Deus dele, tipo, são vários deuses. Cada um Deus, ele tem um poder diferente, digamos assim, né? Então, no caso de um japonês, aí você já vai começando a falar, poxa, se for um japonês, porque aqui como tem bastante gente suicida, e tem até uma cultura deles que tem a ver com várias coisas, por exemplo, com classe social, com essas coisas, tipo assim, que ele, diante da cultura dele, ele tem que morrer. E aí você vê muito isso em cartinhas que jovens deixam, né? Não sei se vocês sabem, aqui tem até uma floresta do suicida. Sim. Tem os dias que eles marcam para se suicidar, né? Eles, quando vai chegando perto, eles criam salas de bate-papo, né? E onde essas pessoas com esse intuito começam a entrar. Ou às vezes eles até induzem pessoas com a mente fraca e que brigou. Às vezes a pessoa nem está pensando isso e alguém vai lá, né? Sei, talvez seja o inimigo mesmo, né? E fala, não, vai ali naquela sala lá e tal, entra em tal lugar. Né? E é uma coisa comum aqui. E isso que é o difícil da gente entender. Né? Então, talvez se você encontrasse uma pessoa, um japonês, né? Não sei se o seu chamado é Japão, mas talvez um outro país, uma outra nação que tem essa mesma cultura, né? Sim. Mas é isso aí. E a Luana, eu queria ouvir de você uma coisa. Quando você foi lá pro Peru, aí tal, você teve a visão e tal, você já tinha algo ali já direcionado e não aconteceu nada assim ali, tipo, meio que sobrenatural. Muita coisa, na Conta pra verdade. gente. Eu Muita ouvi coisa. aquele... Ele é do Dunamis também. Esqueci o nome dele. Ele mexe com parte de rede social. O Nick O Moretti. Nick, Nossa, Cara, ele muito conta... Ó, quando eu comecei a estudar missão, eu estudei os missionários, os caras que levaram essas escolas. Eu estudei a vida do Theo todinha, desde quando ele estava na balada
E aí ele ouviu Virou Dunamis, sóbrio. e aí ele chegou lá e começou internet, Dunamis, aí ele conheceu o Sr. Lauren, se relacionou. Eu estudei a vida dele tudinho para saber como que era que funcionava. Porque até então eu não conhecia nada de missões, tipo, nada, zero, Jocum, não conhecia nada. Sim. A partir disso aí que foi acontecendo as coisas na minha vida. Quando eu me joguei nisso, né, Acelerando. foi acontecendo. Foi igual aconteceu com vocês, né? Tipo assim, é a entrega, quando você se entrega para coisa, que aí Deus ele turbina tudo isso que você está oferecendo, ele vai com o poder do Espírito Santo turbinar tudo isso. E aí eu fui chamado aqui para o Ikigai para falar de missões. Uau. E venho conhecendo pessoas como vocês, né, do Brasil, da África, né? Mas fala aí do Peru, porque o Nick, ele fala umas coisas sinistras, ele fala lá o que ele foi num lugar no Chile, Eu de uma acho que foi a Bolívia caverna também. na Bolívia, foi para aqueles lados lá, ele fala uns negócios sinistros. Sim, o Peru em si, ele não era, pelo menos a parte que a gente foi, tão pesado quanto a Bolívia, igual ele falou. É porque Mas lá é tipo magia negra lá na lá Bolívia, é né? pesadíssimo. Onde a gente serviu, como era uma missão a mais curto prazo, a gente trabalhou muito dentro de escolas. A gente teve muita abertura para escolas. Então a gente ia, tipo, em uma escola, tinha 20 minutos em uma sala para outra sala. E aí a gente ficava, tipo, o dia todo, assim, em várias escolas. A gente foi em orfanatos também. E a gente foi em uma prisão de mulheres. Aí tem uma história muito legal. Porque tava todo mundo indo e a moça, que era o nosso contato, falou que dava pra entrar com o nosso documento brasileiro. Então a gente trouxe, tipo, a gente esqueceu de pegar o passaporte, foi só com esse, porque ela falou que podia. Chegou lá, não podia. Só podia quem estava com passaporte. Uau. Aí teve que entrar só 3 pessoas. Os 2 que tinha a nossa líder, que era peruana também. E aí a gente ficou no carro, tipo, intercedendo, conversando e tal. E eles foram. Quando eles voltaram, eles falaram que chegaram. E não tinha muita abertura com a galera pra conversar com as mulheres, orar alguma coisa. Mas nesse aí, caso, perdão, abertura no sentido de comunicação, não Isso. pelo cristianismo, Não. aceitação do cristianismo, como que era lá? É porque eles estavam, tipo, meio assim, para as pessoas virem falar com eles. Mas como já tinha um projeto que trabalhava lá há um tempo, algumas pessoas já eram abertas. Porque no Peru é muito forte o catolicismo. Sim. Então não é tão forte religiões, tipo, de muito místicas ou tal. É mais o católico mesmo. Mas era um católico forte, de um tempo atrás era até perseguido, o evangélico. Então, eles conseguiram abertura com uma pessoa e ela era surda. E aí eles falaram, mano, vamos orar por essa pessoa. Eles começaram a orar pela mulher. E a mulher começou a escutar. E ela ficou chocada. E as amigas dela começaram a ficar chocadas. E aí começou a fazer uma fila atrás dela. Todo mundo queria receber oração. E aí várias pessoas foram curadas, tipo, de coisas assim. O Peru em si, ele tem uma graça muito grande pra cura. Então, tipo, na nossa viagem de 15 dias, a gente viu 217 curas. Tipo, em 15 dias, isso é muito grande. E você já tinha vivido isso? Visto? Então, como eu cresci num lar cristão, meus pais eram pastores e tal, eu já tinha muito contato com o sobrenatural, mas era uma visão assim de, na minha época tinha isso, na minha época era assim. E eu sempre cresci com essa fome, com esse anseio por mais. Eu sempre tinha essa indignação e eu gosto muito disso porque o cristão, às vezes, ele tem que ser movido por uma indignação santa. Sim. Tipo, até Jesus se indignou em um momento, tacou, tipo, a Sim. mesa e falou, gente, não é isso. Essa indignação é o caminho. Aham. Quando você se sente indignado com algo, é ali que Deus quer te levar. E tem que ter a visão de Caleb. Eu vejo muito isso sobre o Japão, assim. Uma nação que precisa de Calebs e Josué. Pessoas que vão olhar e vão falar, tá, a uva pode precisar de 2 pessoas para carregar, pode todo mundo ser gigante, parecer 1% da população ou até menos, pode parecer super desafiador, mas eu tenho a visão de Deus. E o que Caleb fala é muito profundo, de nós somos perfeitamente capazes de fazer isso.
mesmo que nada tivesse ao favor deles. Se a gente tem uma palavra de Deus, a gente consegue fazer isso. Então, esse sempre foi aquilo que estava no meu coração, uma indignação, assim, de, cara, eu quero mais, eu sei que o sobrenatural também pode acontecer. E aí, eu comecei a buscar muito, eu lembro que eu via muito podcasts, eu via muitas coisas, e aí eu fui conhecendo o Dunamis também, e o Dunamis foi bem parecido, assim, de, cara, essa visão de reino que eu acredito. E não falo do Dunamis com uma visão de idolatria, assim, meu Deus, é só isso. Mas como um local que a gente encontrou uma visão clara, O assim. portão espiritual ali, né? Ali Isso. você descobriu Carrega uma verdade, digamos assim, né? Sim, o Dunamis carrega uma graça muito grande para despertar jovens. Porque o Dunamis significa poder explosivo do Espírito Santo. Então a visão é despertar as pessoas para essa vida que ela é um estilo de vida sobrenatural. Sim. A gente acredita que ser cristão não é só eu estar na igreja de domingo, igual a gente estava É o conversando. estilo de vida. Mas é como eu vivo. É igual o judeu antigamente, né? Só era Exatamente. judeu quem tinha aquele estilo de vida, né? Não era uma nomenclatura, né? É sobre o nosso estilo de vida, como que eu quero viver, o que eu quero fazer. Quando tem uma palavra, se eu não me engano, uma frase, eu acho que é de John Wesley, que ele fala que todo cristão ou ele é um missionário ou ele é um impostor. E essa frase é muito boa. É o... Eu acredito que seja de John Wesley, mas não tenho certeza. É o príncipe das pregações Spurgeon. É verdade, é do Spurgeon. verdade. É. Então, e Eu essa gosto frase muito dele. é muito forte. Muito porque forte. ou a gente entende Ou é ou não é. que não todo tem, mundo talvez, tem essa comissão, ela não é um grande pedido, se você quiser falar de Deus. Ela é uma grande comissão. Deus estava ordenando pra gente. Exatamente. Então, ou a gente pega esse senso de urgência e a gente começa a buscar pra nossa nação, pra nossa casa. Tipo, mesmo que eu seja o único aqui, eu vou continuar. Assim como ele segurou o anjo, a gente também tem que segurar às vezes. E tá disposto a se colocar nesse lugar. Então, foi isso que foi um divisor de águas, assim, na minha vida. E que eu consegui ver muito Deus realmente me encaixando. Eu plantei muito isso de anos, assim... Deus, eu quero ver o sobrenatural! E coisas assim. E eu consegui ver isso começando de uma maneira muito maior, assim, no Peru. De você orar e ver as pessoas, tipo, sendo tocadas ou sendo curadas. Eu lembro que eles estavam orando na igreja por todo mundo. E tinha um senhorzinho que ele tinha dor da coluna. Acho que ele tinha escoliose. E aí, enquanto eu orava, eu sentia a coluna dele mexendo, assim. Eu, tipo, gente, que loucura é essa? E foi, assim... Uma descoberta de que eu realmente carrego isso. Tipo, se eu sou cristã, eu tenho o Espírito Santo, a gente Antes carrega você só isso. ouvia as pessoas falando sobre, ou você via. Ali você estava vivendo, fazendo aquilo. Né? Sim, isso é outra experiência. É outra coisa, é outra coisa. Eu sempre pedi muito pra Deus, eu quero fazer parte do que você está fazendo. Eu não quero só ouvir, mas eu quero fazer história com você. E Deus só precisa de um pedido para ele começar a bagunçar e realmente te levar para isso. Mas toda palavra que ele te der vai demandar um passo de obediência, que é o que você estava contando, né? O Paulo ele fala ali em 1 Coríntios 14 que toda vez que a igreja se reunisse ali, devia de ter testemunhos, etc e tal, né? E também tem uma frase famosa que eu não vou saber de quem que é, eu não me lembro agora, mas que fala que, tipo assim, ouvir testemunho é bênção, mas você fazer o testemunho é uma experiência totalmente diferente. Sim, uma coisa que a gente falou no começo, né? O pastor, ele orou no começo para que as pessoas que viessem a ouvir, né, o programa, é o nosso intuito de missões, né, pudesse ser tocada de alguma forma. Mas isso, na verdade, começa aqui de dentro, entre nós, né? Que nem eu vivi a minha juventude na idade de vocês, bem da pior maneira que vocês possam imaginar, né? Pensa num cara ruim. Então, eu era pior do que esse cara aí que vocês pensaram. E hoje, assim, me comove muito. Quando eu vejo vocês falando assim, eu fico pensando, cara, quanto tempo eu perdi? Como eu poderia estar melhor hoje? Mas pela graça de Deus eu fui alcançado, né? Então, tudo isso que vocês vêm falando já começa aqui de dentro da nossa casa, né?
Então é o que motiva a gente a continuar com o programa, porque a gente sabe, né? É por causa dessa força de vocês, né? Dos jovens. E é o que a gente tenta fazer aqui no Japão, né? É isso aí, é tentar, principalmente, além dos japoneses, mas é motivar os nossos jovens, para que eles saiam atrás, né? Porque a estratégia que eles usavam, né? Por exemplo, eu falei do Xavier, não foi ele chegar e sair evangelizando todo mundo. Ele chegou, ele fez o time dele de japonês, treinou, fez o seminário para que esses pudessem ensinando e fazendo discípulos, né? Você vê que ali, como você falou lá do começo de Jerusalém, ali do Pentecoste, foi do mesmo jeito, só que eles ficaram parados ali em Jerusalém, né? Aí veio Paulo, né? Eles ficaram 10 anos ali em média parado e Jesus tinha falado para eles percorrerem todas as nações. Só que aí teve que vir Paulo com o domínio, né, das outras línguas, com o conhecimento da filosofia, né? Porque como que eles iam debater com filósofos ali, né? Eles eram galileus, né, de pouco conhecimento. Então Deus, ele tem cada um para o papel, para o propósito certo, né? E vocês, né, assim, como Paulo falava para Timóteo, né, para ele ia ser enviado para Éfeso, onde estava João, para que eles não desprezassem a juventude de Timóteo. Então vocês também não se desprezem, porque eu sou jovem, porque que nós vamos fazer lá? Né? Aqui, no caso, o que vocês estão fazendo? Vocês estão principalmente renovando a gente, os mais velhos, né? Então é importante a presença de vocês, né? Eu não sei se lá vocês chegaram a cogitar isso, mas a gente precisa de renovação aqui também. Né? Então, da mesma forma que aqui dentro a gente é renovado, o pessoal que assiste, o nosso intuito é isso daí. Por isso que eu gosto de ouvir assim a história, né? Eu falei do Nick, porque quando eu ouço ele assim, eu fico todo empolgado já, ele é né? a pessoa que impulsiona. E eu, tipo assim, eu nunca vivi isso. Né? Eu vivi algo assim, a minha história, né, de viagem do ano passado foi algo assim, o mais próximo que eu senti, mas é um país assim que cheio de idólatra, né? E Deus, ele falava para mim, ele falava, olha aqui, você acha que você faz muito lá na igreja? Olha como que esse povo serve aos deuses deles. 5 horas da manhã, você ouve no alto-falante o povo muçulmano com as orações dele. 7 horas da manhã, nós passando na frente dos templos, assim, ó, todo mundo com as oferendinhas, a porta dos templos lotada. Nossa, Então, isso é algo que me constrange muito. E a gente pensa que está fazendo muito aqui. Então, cada um tem o seu papel, né? Então, não despreze o papel de vocês, né? Faça assim, da melhor maneira, assim, ora, pede o direcionamento de Deus, que realmente vocês são muito importantes para, não só para o povo japonês, mas para a gente cristão aqui brasileiro, né? Vamos fazer o parceiro falar que ele já está com sono já. Vamos fazer você falar agora, porque você já está ficando com sono. Como é que fala? Fuso horário. Fuso horário. Não. Jet lag. jet mês lag. aqui de jet lag. Um mês aqui já. Tá, um mês já? Então um mês já. Então, o dia 17. Mais ou menos um mês. Falta um dia, amanhã é um mês. Amanhã vai bater um mês. Amanhã vai ter um mês. Então vamos falar então a gente chegou a comentar antes aqui, né, a gente fala de Japão, tem aquela expectativa, Japão. E o que te decepcionou no Japão? Porque a gente fala que o Japão surpreende a gente de várias maneiras, né? Principalmente tecnologia. Mas o que você chegou no Japão assim, você falou, nossa, não era isso que eu imaginava. Na verdade, eu acho que não. Quer dizer, bom, não foi uma decepção, mas tipo assim, algo que eu queria muito que tivesse. É que tipo assim, com todo esse extremo respeito aqui no Japão, que os atendentes têm, as pessoas por aí e tudo mais, tipo assim, acaba deixando as coisas um pouco, tipo assim, frias e tipo assim, não dá pra mecânicas. se conectar tanto. É difícil você, tipo assim, tirando a barreira de linguagem,
se conectar com um japonês, entendeu? Na rua, entendeu? Tipo Nem assim, fazer contato não tem, amizade. pegar na mão, é só abaixar. É só abaixar, assim, entendeu? Não tem nenhum contatozinho. Entendeu? Então, tipo assim, não foi uma decepção. Mas só que eu me incomodei um pouco, entendeu? Mas, É frio, tipo né? assim, Diferente. frio, é bem frio. É bem frio. Mas, tipo assim, no geral, cara, tudo no Japão até agora, tipo assim, tem me impressionado bastante. Eu vou falar uma historinha rapidinho para você se animar aqui, então. Conta. Tem um cara aqui, um brasileiro, né? Ele faz entrevista com as pessoas e tal, na rua. Ele tem um Instagram, acho que é Samurai JP, se eu não me engano. Vou fazer uma propagandinha dele aqui, então. E ele pergunta para as pessoas, assim, se tinha costume de falar eu te amo, né? Qual foi a última vez? E falou para um garoto, né? E o garoto, ele falou, não tenho costume, acho que eu nunca falei. Então, você tem vontade de falar? Ah, eu tenho vontade. Para quem? Ah, falaria para minha avó e tal. Não, liga para ela aí. E é uma surpresa, entende? Tipo assim, pra gente seria algo normal, corriqueiro, né? Se ligar. E, tipo assim, foi algo assim surpreendente. Então, a reação dos dois, tanto de quem estava no telefone quanto a do garoto, né? Explica que eles não sabem que eles são frios. Eles mesmos não sabem. Então, quando eles têm esse relacionamento, essa troca afetiva, eles se sentem bem. E aí, como é que você está se sentindo? Nossa, é inexplicável. Caramba, incrível. Sim, eles se expressam de outra maneira também, né? Sim. Eu percebi que eles são muito generosos, então eles se expressam muito dando presentes. Se te deu verdade. A gente recebeu muito, sei lá, um doce, um chocolate. A gente recebeu muita coisa. Muita Uma coisa, loucura. assim, como a maneira a linguagem de amor deles, né? Muito sim. presente. Pois é. Maneiras que não envolvem muito toque físico. É mais Nada Não, é envolve- zero. Aqui é zero, Nada Às envolve. vezes você dá um tapinha nas costas, assim, a pessoa até dá né? Principalmente aqui na nossa cidade, que é, tipo, interior, né? Aqui a cidade de Hamamatsu, ela é tida, assim, pelo resto do Japão como um interior, digamos assim. E o pessoal é mais retraído. Mas se você for para uma cidade maiorzinha, talvez você consiga um modo de comunicação, assim, mais... expressivo. Sei. Até de falar mais alto, né, etc e tal. Talvez tenha até uma facilidade de se evangelizar nesses lugares, né? Porque, por exemplo, essa maneira de se distanciar, assim, de se relacionar, né? Como que você vai falar com uma pessoa estranha, né, por exemplo, de Jesus? Né? Bom, deixa eu falar uma coisa aí, a pessoa nem te conhece, entendeu? Aí elas já... Sim. Pode falar. Tipo assim, lá na escola a gente tem algumas técnicas que eles dão, mas eles sempre enfatizam mais o ouvir a voz de Deus, entendeu? Porque quando a gente tá nesse meio de andar no sobrenatural, ter um estilo de vida sobrenatural, a primeira coisa, tipo assim, acho que foi a primeira ou a segunda aula que o Isaac Félix, que é o líder geral da escola, ensinou a gente sobre ouvir a voz de Deus, entendeu? Sobre como ouvir a voz de Deus na primeira semana. Porque, tipo assim, cara, a gente acredita com a Bíblia, né? Que a gente é filho de Deus, entendeu? A gente é amigo de Deus, a gente tem acesso a Ele, a ouvir a sua voz. E Ele sempre tá falando, entendeu? Então, tipo assim, a gente pode ouvir a voz dele. Então, normalmente, assim, quando a gente vai fazer algum evangelismo e etc., a gente faz o período de intercessão, entendeu? A gente ora sobre o que o Senhor quer fazer, a gente ouve de Deus o que Ele quer fazer, a gente declara aquilo. Mas, tipo assim, a gente aprendeu, na verdade, a técnica de 5 e 4 deles, que é mais resumido. Mas, tipo assim, tem 4. Não, são 5. São 5, O mas tem último é mais de apelo. 4. Apelo. Apelo. Você começa falando sobre a criação, aí você fala Isso. sobre a queda, aí você fala sobre a redenção de Jesus, aí você fala sobre o amor e... É o amor? A quarta? Se eu não me engano é o amor. E aí depois você fala sobre A promessa do Espírito Santo. a promessa do Espírito Santo, tipo o apelo pra pessoa. Dentro de tudo isso, que você quer aceitar Jesus e tal. Então é tipo uma técnica de evangelismo que a gente tem, entendeu? Que a gente explica toda a história da Bíblia, Sim. tipo assim, 5 dedos. Aqui tem que ser assim. Entendeu? Só que Mas não resumidamente. Então Sim. você tem que ter um tempo de discipulado, Relacionamento. Sim, relacionamento, necessário. e aí devagarzinho você. Só que aí você tem que ter a isca de você sempre acabar como se fosse uma minissérie ou uma novela que quando você para, ele fica com a curiosidade de como que será o próximo Sei. sim, episódio. próximo episódio. E aí você gerar essa curiosidade. Isso eu aprendi com
com um missionário. Eu falo, porque aí quando você chegar para conversar, você não vai chegar falando, aí ele que vai chegar perguntando, tá, onde você parou, como que é? Sim, Isso é o interessante, é quando você vê que a pessoa realmente está interessado naquilo que você está falando, e tipo assim, está funcionando, né? Isso, não que, é porque o homem, ele crê muito na sua metodologia, né? Não, o jeito que eu fizer, e aí a gente esquece isso que você está falando, que é o propósito de Deus, né? O amor de Deus é muito difícil de se compreender, na verdade, até para quem já é cristão. Então, você pode até chegar nesse lugar, tipo assim, muitas coisas aconteceram com a sua família, tipo assim, muitas coisas acontecem mesmo, porque o pecado entrou no mundo. Assim como diz lá no Jardim do Éden, na Bíblia, que o pecado entrou no mundo e afastou a humanidade de Deus. Afastou a humanidade, tipo assim, de quem Deus é. Porque, cara, Deus é puro. Deus é amor. Deus não queria que nada disso acontecesse. Continua não querendo. E por mais que tudo isso, também Ele quer encontrar você com o amor dEle. Entendeu? Ele não quer que, tipo assim, essas coisas o impeça de, tipo assim, se achegar até Ele. Entende? Porque mesmo que tudo isso tenha acontecido, tipo assim, o Senhor nunca quis que isso acontecesse. Entendeu? E você realmente também pode ser usado como uma ferramenta, tipo assim, para que essas coisas não aconteçam mais. Você pode ser usado, entendeu? Para realmente fazer com que outras pessoas sejam encontradas por esse amor também. Pelo qual você também pode ser encontrado. Porque o Senhor sempre esteve disponível para também curar as feridas que você teve por conta disso tudo. Legal, bom, muito bom. Você dá um corte legal agora aí de evangelismo. Já começou bem, porque o ponto que você tocou, tipo assim, logo no início você falou, é difícil até pra gente que é cristão entender a Deus, né? Então, realmente... É difícil entender. É difícil. E alguém que estava lá atrás no relacionamento com Deus, que passou por tudo aquilo, né? E caiu. É bom, muito bom. Então, fica esperto aí o pessoal da edição aí, ó. Pega essa parte aí, já vamos fazer um corte. Já vamos colocar Ikigai 2025, o primeiro corte vai ser esse daí. Gostei. Muito bom mesmo. Passou nessa parte aí. Vai lá, complementa. E uma coisa que a gente viu muito é que as pessoas, elas estão mais abertas do que a gente imagina. Verdade. Então, às vezes, por conta da cultura, uma galera que a gente conversou da igreja ficava, eu tenho medo de falar, essa pessoa não vai receber. E aí a gente tava no McDonald's, depois de um ministério aqui, umas semanas atrás, e uma menina do nosso time, ela sentiu de falar para uma senhora. Tava sentada sozinha no Mac, japonesa, 100% japonesa, e ela chamou uma pessoa da igreja que sabia traduzir, sabia os 2 idiomas, e ela só começou a conversar e falar de Cristo, e entregar palavras, porque palavra profética abre muito o coração, principalmente se for palavra de conhecimento. Como você sabia que isso aconteceu na minha vida? Isso gera curiosidade. Ah, sim, demais. Então, essa é uma das maiores demais. aberturas no evangelismo em países como o Japão, assim. Então, ela começou a falar e a senhorinha começou a ir ali, não, porque eu já ouvi falar disso uma vez. E no final, ela perguntou, e você gostaria de aceitar Jesus? Ela falou, sim. Aí minha amiga ficou tipo, sim? Não, mas você gostaria de aceitar Jesus? E ela aceitou Jesus, tipo, no McDonald's, era o quê? 7 da manhã, 6, 7 da manhã, sozinha, num lugar que talvez muitas pessoas imaginariam que, uau, é muito fechado. Até algumas pessoas que estavam ali em volta, começaram a falar com a gente, tipo, nossa, eu preciso ser mais ousada, porque eu acharia muito estranho você falar com um japonês assim. Mas às vezes é muito a gente se colocando no local de temor de homem, sabe? O que aquela pessoa vai pensar, o que é isso. Só que temor de homens é você colocar a opinião das pessoas acima da de Deus. Então, quando a gente está falando de evangelismo, a gente tem que ter em mente que a opinião de Deus ela vai ser superior. Então, eu vou falar para aquela pessoa, ela não parece muito aberta, mas eu vou falar com ela se Deus me direcionou. Eu via muito isso em São Paulo, eu tinha muito de falar em Uber. Tipo assim, Deus derramava uma graça muito forte. Eu entrava no Uber, Deus falava, fala. E aí tinha um Uber que eles estavam tocando uma música meio rock, parecia meio roqueira. Eu falei, Deus, esse não. E ele, esse sim. E agora eu vou ter que falar. Aí eu esperei chegar mais em casa, né, que esse já tá ali. E eu comecei a falar pra ele, olha, eu senti isso sobre a sua vida, não sei no que você acredita, se faz sentido pra você. E no final, tipo, acabou ele...
ele foi muito mais aberto do que eu imaginei. Ele falou, nossa, faz muito sentido, ainda consegui orar por ele. Então, às vezes a gente vê a nação ou as pessoas com uma visão de elas estão fechadas, mas é só a gente dar o nosso passo que Jesus ele faz o resto. Igual como ele falou para Pedro que conforme ele isse, Deus ia falar através dele. Então, às vezes, é só a gente dar esse passo de se expor, se colocar nessa posição desconfortável, Sim. que Deus fala muito. Tipo, Deus flui muito mais do que a nossa capacidade. Sim. Aí, lá no comecinho da nossa conversa, a questão da cultura, né? Você vê, isso que você falou sobre a senhora foi a quebra da cultura, né? Então, em certos pontos ali, quando é Deus, que você tem certeza que é Deus, não existe essa questão, não pode fazer. Quando é Deus, você tem que obedecer. E aí tem a estratégia. Eu não sei se você percebeu, que eu falei também logo no começo sobre a falta de relacionamento de filho, pais e filhos, de amor, de afeto. Então, os velhos aqui, eles têm carência de conversar com os jovens. E você sempre, como jovem, você sempre vai ser aceito a conversar com os mais velhos. Eles sempre vão dar atenção para vocês. Sempre, sempre. Então, Vamos saber, Senhor. toda Eles vez que esperem, você eles sentir esperem. isso no coração e tiver alguém ali, um tradutor, você vai e fala, porque Com certeza. pode ter certeza que Deus está te enviando ali. E é um toque para todo mundo que está assistindo aí, né? Tipo, as estratégias, né? Porque aqui, eu não sei como que funciona, né? Eu me converti numa igreja, estou lá até hoje, né? Não vou muito em outras igrejas, né? Vou assim, conheço e tal, mas não exatamente para falar de missão, né? Mas diante dessa dificuldade de Japão que a gente tem, né? Eu acho que a gente tem uma carência de estratégia, de estudar, né? E uma das estratégias foi essa, né? Que eu já ouvi, de você aproveitar essa carência do mais velho, tanto que o pastor Volney, ele fala que a gente, lá na Indonésia, no asilo, ele falou, Carlos, eu tenho uma quedinha por velhinho, né? No sentido assim, que ele sente a necessidade, né, de evangelizar, de cuidar deles. E aqui no Japão, eu falei para ele, a gente tem uma facilidade, é uma porta aberta para a gente, né? E a outra questão é sobre os deuses, né? Você ouviu falar de vários deuses aqui, vários. Agora, você pode chegar para qualquer japonês que eles não conhecem, é você falar o Deus do amor. Aqui ninguém conhece do Deus do amor. Não tem? Não tem. E o nosso Deus é o quê? Ele não é o Deus do amor. É o amor. amor. Né? Então, é uma coisa que eu falo para os japoneses quando eu vou evangelizar, né? Que chega a determinada época, você tem que ir lá, eles chamam no Jinja, que é os lugares sagrados, e pôr o dinheirinho deles lá, ou o envelopinho, né? E aí, tipo, não acontece nada. Às vezes, aquele que ele pediu nem acontece, né? Tipo, o São Cristóvão deles lá, de proteger os carros, né? Aí ele bate o carro, né? Falou, mas esse Deus não trabalhou bem não, porque ele recebeu e não fez por você. Falou, o Deus do amor, ele não precisa pagar, porque quando ele tem amor, ele não quer receber. Ele faz por amor, ele não faz pelo dinheiro. E eles ficam, já sabe, fala mais aí, como que é esse Deus aí? Então, é uma estratégia também. Talvez até em outros lugares, né? Isso aí seja um bom início de conversa para você falar de Deus, né? Deus, vou até anotar depois. Não, assiste depois. Aqui, uma estratégia. Vai assistindo depois lá, guarda o nome aí, Kigai Chat, vai lá, né? Fala para os amigos, né? Fala, não, compartilha lá, ó, nós estivemos lá, dá um apoio pro canal, né? Ajuda a gente aí, o pessoal que está assistindo aí, faz favor aí, dá um like, se inscreve no canal, ajuda a gente aí que nós vamos partir agora para 2.000. Falar nisso, o pastor falou que ia sortear uns negócios aí por 1.000 inscritos, acho que ia rolar um carro aí, não sei, vamos esperar, vamos orar, né? Não sei, vamos orar, né? Mas é isso aí, hoje nós estamos aqui no primeiro episódio do ano de missões. Olha só, que incrível! Uau. Que honra!
Privilégio. E é gravado, não é ao vivo, mas é um privilégio também. É a primeira turma do Dunamis. A gente sempre recebeu o Jocum, né? Por isso que eu perguntei a respeito da estratégia, estágio prático, né? Porque eles têm um estágio prático e, no caso, ele poderia escolher lá no Brasil entre ou ir para o sertão ou ir para fora, né? Ah, podia escolher. Eu acho que pode escolher, eu não me lembro lá. Depois vocês perguntam para o Júlio, para a Rebeca lá, que eles vão explicar. Vocês vão ficar com eles, né? Sim, Então, depois daqui de Hamamatsu a gente vai para Nagano. Lá é a base missionária que o pastor lá da igreja onde eu congrego teve uma revelação de Deus e ele comprou aquele lugar para fazer uma base missionária. E até então não tinha direção de nada. Uau. E aí eu recebi uma notícia lá do Brasil de uma missionária da Jocum falando, vai uma turma aí pro Japão e tal. Aí eu conversei com o pastor e aí desenrolou, aí chegou no Júlio e na Rebeca. Uau. E eles estão lá e vocês vão fazer parte disso aí. Nossa, Muito bom. muito bom. Isso é Então- muito legado. É o que a gente tá falando do Japão ter algo para acontecer, um despertar. sim, Porque são anos Tudo a de ver. pessoas plantando aqui. Tipo, Verdade. Deus, ele tá começando E com o Brasil ainda a tem fazer mais a isso. ver, porque foi a partir de agora, acho que do ano passado para cá, que liberou o visto para os brasileiros entrarem, né? Porque aquela lei como é que fala? Reciprocidade, né? Porque como não era exigido para o japonês, então para o brasileiro também não deveria, né? Então, já que exige o visto para o brasileiro, nós vamos exigir para o japonês também, né? E aí eles abriram a porta para os brasileiros virem. Isso é muito legal, porque a gente tem escutado muito de pastores, lugares que a gente foi, como os brasileiros eles têm as chaves para a Ásia. Por quê? O que falta no Brasil tem no Japão. Eles têm Verdade. disciplina, excelência, são focados. O que falta no Japão, expressão, intensidade, se colocar, tem no Brasil. Sim. Então é um mix E muito... o relacionamento Verdade. É um também que a gente estava relacionamento falando, né? muito bom. Falta de Aham. afeto aqui. É tudo o que o Brasil tem, assim. Então, é muito legal pensar que o Brasil e as igrejas brasileiras daqui, elas vão carregar uma graça para tocar as pessoas. Principalmente as pessoas que falam os dois idiomas, porque elas vão conseguir se relacionar com os dois, né? Sim. Já acelera o processo. Mas tem algo muito especial nessa união. Até o Dunamis, ele veio de missionários japoneses no Brasil. E hoje a gente tá aqui como Dunamis no Japão. Então a gente entende muito como isso também é pegando uma herança espiritual e algo que Deus já está começando aqui. Eu não sei como que é lá na igreja ali que vocês estão, né, na Missão Apoio, mas geralmente esses jovens que falam os dois idiomas, além do idioma japonês, eles adquirem muito da cultura e eles se esfriam também. Então é a maneira de vocês se relacionarem também, tipo assim, de mostrar tudo isso que você falou que o Brasil tem, né, que talvez eles precisam adquirir. Não só o conhecimento, né, do evangelho, da palavra, mas o afeto, o calor, o amor, né? Muitos têm a teoria, né, mas não tem a espiritualidade. Então é um mix que faz todo sentido. Por isso que a igreja tem que andar junta, né? Porque às vezes tem um bom teólogo, né? Tem um bom missionário, um bom pastor, mas não tem espiritualidade no meio daquilo, né? Aí Paulo ele fala em Efésios que Jesus nos deu os 5 ministérios ali, no caso, o apóstolo que tem a ver com o enviado, né? No caso, não sei se vocês já estudaram disso, Sim, né? Aí tinham os profetas, né? Etc e tal, para a edificação da igreja, né? Sim. Ou seja, são os 5 para andar todo mundo junto, não é para ficar disputando dentro da igreja, né? Sim. Lembrando a todo mundo aí que está assistindo a gente, estamos aqui com o pessoal Dunamis, estamos ali no meio ali, o pessoal da Dunamis aqui, né? Vão ficar mais quanto tempo? Um mês, Mais um mês. um São mês, 2 meses e 2 semanas, mais ou menos. por aí. Tá. Vocês têm contato aí? Como é que faz? O pessoal assistir, de repente se interessa, assim, sente vontade de falar com eles e tal.
né? Se vocês quiserem depois deixar um contato, a gente pode pôr na Não, descrição. Com Claro, certeza, com certeza a gente deixa assim. Aí vocês Tá bem. falam, a gente deixa na descrição desse episódio, sim. né, pastor? O Dunamis carregava muitas palavras sobre voltar para o Japão e derramar, buscar dessa herança espiritual. Então, não sei se você sabe da história, mas os avós do Theo vieram para o Brasil Como como missionário, né? missionários, porque eles missionário. tinham uma palavra É. de Deus. E eles fizeram uma das maiores igrejas, se eu não me engano, presbiteriana? Metodista. Metodista, Metodista. Metodista. Cresceu muito. Lá no sul, E- né? Tá lá no sul. Isso. E aí eles mudaram para São Paulo e a pastora Sara, ela começou a ser movida no sobrenatural. E aí não dava muito com a visão da igreja, então ela acabou abrindo a própria igreja e tal, e aí Sim. disso veio o Theo. Então, tipo, são várias gerações E a de herança. separação do pai e da Sim. mãe. São várias gerações Estudei de heranças mesmo a no vida Japão. dele. Tipo Um assim, grande legado. tudo passo a passo, assim, Sim. porque eu fiquei muito interessado. Uhum. Missões, pra mim, é bem É muito legal. empolgante, digamos Muito assim. Mas uma coisa que você tinha falado sobre missão e vir de igrejas diferentes e tal, uma coisa que a gente aprende é sobre buscar o reino. Tipo, eu posso ter vindo de uma igreja que é diferente da dele, mas quando eu estiver aqui no Japão, quando eu estiver como missionário, eu tô para servir a igreja. Então, a minha visão vai ser, eu vou buscar onde está o espírito. Porque a gente consegue ver muitos lugares, sei lá, isso é alma, isso aqui não, isso aqui falta, isso aqui falta. E aí uma coisa que eles impulsionam muito a gente um bom líder, ele sempre vai buscar onde está o espírito. Então, uma coisa que eu treino muito, assim, eu entrei no ambiente, é muito diferente da cultura brasileira, é tudo muito diferente. Onde está o espírito aqui? O que é que reflete, que volta para aquilo da cultura, tem muitas coisas na cultura japonesa que refletem a Cristo. E é absurdo, tipo, eles estão preparados para ser crente, só Sim, falta sim. ser crente. Exatamente. Mas Só eles falta seriam conhecer. ótimos É. cristãos, Seriam porque incríveis. tem muita O Xavier falou isso aí. característica Isso é uma fala do no Xavier. Japão. Sim, é muito claro o quanto de coisas aqui que realmente reflete o reino de Deus. Demais. Só falta, tipo, uma fagulha, assim. Mas vamos deixar as considerações finais pro nosso irmão. Fala aí o que você quiser falar para os seus convidados, aí quem for assistir você, o que você achou de estar aqui com a gente. Fica Cara, à vontade. Foi muito incrível, de verdade. Uma primeira experiência, né? Primeiro podcast fazendo aqui. E eu gostei bastante, de verdade. Essa experiência, me senti muito bem-vindo, entendeu? O senhor é um bom... Como é que eu falo? Host? Um bom host, entendeu? Faz as perguntas certinho, entrevista certinho. Foi muito bom, de verdade. Essa água tava muito boa. Lembrando o Muito pessoal obrigado. que não é ensaiado, né? A gente não tem nada escrito aqui, Não é né? ensaiado. Tudo, vai tudo surgir, né? Pelo Espírito mesmo. Sim. Como a gente falou aqui, o intuito é tocar quem estiver assistindo a gente. Muito bom. Amém? Só mais um comentáriozinho? Sim, Sobre o que ela acabou de falar. sim. Sobre os japoneses, a cultura aqui. É interessante porque o exterior, tudo que acontece por fora, é muito excelente. Dá pra ver muito do reino de Deus no exterior. Só que no interior, a gente tem deuses falsos, a gente tem essas falsas religiões, tem todos esses templos, essas coisas tudo. Então, tipo assim, literalmente, a única coisa que falta no Japão é todos eles entenderem o quanto o Senhor quer um relacionamento com eles. Entenderem o amor de Deus e Cristo ressurreto. É isso aí. É só isso que falta. É igual um carro bonito, bem lavadinho, com o interior tudo sujo, né? Sim. Falta só aspirar o interior do carro. E você, Falta Luana, fala isso. pra gente as considerações finais aí, o que você achou de tudo isso. Fala o que você quiser, fica à vontade. Foi uma honra estar aqui também, primeiro podcast. Então, muito bom fluir na presença e poder falar um pouco sobre isso que queima no nosso coração. E se eu pudesse deixar uma coisa para vocês que vão continuar, porque a gente vai voltar para o Brasil, talvez a gente Sim. volte para cá, mas se movam naquilo que Deus está falando. Às vezes vai ser difícil olhar para a nação com os olhos de Deus, eu imagino que deve ser muito difícil continuar tendo esperança, mas seja movido por esse senso de que tem uma nação inteira se movendo distante de Deus. E você tem uma mensagem que você conhece, um Deus que pode salvar essas pessoas. Se mova com esse coração, sabe? De urgência, de eu sei o que a minha nação precisa e eu vou continuar me movendo. Mas não perca esperança, porque o mesmo Deus que te colocou aqui é o que vai te capacitar, que vai continuar com você e que ainda vai salvar o Japão, em nome de Jesus. É isso aí. Amém. Fico muito feliz com a presença de vocês.
para mim como eu já falei, é constrangedor ver vocês jovens assim, com essa dedicação, né? A gente vê os jovens guardando dinheiro para se divertir, para ir para os lugares, viajar para os lugares do sonho, e vocês estão se dedicando para servir a Deus, isso é muito bom. Que aquela palavra que você falou a respeito do avivamento do Japão, né? Que seja assim uma verdade absoluta, que você leve várias e várias pessoas lá no Dunamis a acreditar nisso, que você possa orar pela gente aqui depois que vocês voltarem, né? Não se esqueça, continue em contato lá com o pastor, né? Se preocupe com esta nação e leve as pessoas a se preocuparem, porque é esse sentimento de fé, de oração, né? É a espiritualidade que vai mover tudo isso, né? Porque o avivamento, ele não é algo criado pelo homem, né? É um desejo do íntimo, né, das pessoas, do cristão, que aconteça aquilo, né? Não tem como a gente prever nenhum avivamento, ele é previsto, né? Mas quando a gente deseja, né, a gente já... Vocês devem conhecer várias histórias missionárias de pessoas que oraram por missionários, né, em outros lugares, e Deus supriu e fez o impossível acontecer, né? Então, que vocês orem pela gente aqui. A gente está com essa dificuldade, mas nós vamos superar, porque a Luana, ela falou que Deus tem um propósito para esse país. Amém. E nós vamos crer nisso aí. Amém. Em nome de Jesus, amém? Amém. Aqui a gente tem um costume, toda vez que a gente termina o programa, a gente aponta para aquela câmera do meio, contagem regressiva, e fala: juntos pelo reino. Bora. Ok? Bora. Amei. Gostei. 3, 2, 1. Juntos pelo reino.